E essa investigação da China, tarifaço, enfim, foram muitos os desafios enfrentados pela pecuária de corte em 2025. O que esperar para os próximos anos e como será a próxima década da bovinocultura? Quem responde essas questões para a gente é o nosso colunista semanal aqui do AgroMais, consultor em agronegócio, Celso Ricardo, que já está aqui ao vivo com a gente. Celso, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Carol. Prazer estar contigo aí de novo. Celso, obrigada pela disponibilidade. E, Celso, depois de um 2025 aí marcado, por investigação sanitária da China, ameaça de tarifaço, muita volatilidade, nos preços aí. Na sua visão, qual que é o maior impacto real aí desses eventos na pecuária de corte brasileira? Carol, a gente precisa fazer, diante de todas essas situações, uma análise geral do campo à mesa do consumidor. A gente tem visto ao longo dos anos, e eu, como já fui gerente, diretor de grandes unidades frigoríficas e hoje como consultor, a gente consegue nessas quase 3 décadas ter uma definição bem clara de quem realmente tem a grande lucratividade com essa operação da cadeia produtiva, que são os frigoríficos, né? Então, mediante a todas essas situações que acontecem das fronteiras para fora, e os frigoríficos, principalmente os 3 grandes players, como são eles os detentores do poder do preço da arroba do boi, fica muito fácil para eles conseguirem manipular as ações internas, garantindo a eles margem de lucro, mas em consequência disso, com essas alterações lá fora, eles conseguem pressionar muito o preço da arroba do boi aqui dentro. Vale lembrar que não é o pecuarista. Aliás, o pecuarista nem tem participação nisso. Quem são os grandes definidores dos preços da arroba do boi são os grandes frigoríficos, devido a essa grande expansão que eles têm dentro das escalas de abate, mais de 70% no Brasil. Então, essa situação, de uma maneira macro, nós temos os mercados internacionais que têm um reflexo dentro do que nós produzimos no Brasil, mas os grandes frigoríficos, por manterem uma exportação para mais de 100 países, eles conseguem remanejar o seu quadro produtivo e de exportação, mantendo as suas margens de lucro. Mas o que nós vimos, mediante a todos esses cenários externos, é que o grande prejudicado é o pecuarista brasileiro, devido a esse fator de preço da arroba do boi, que é muito fácil ser rebaixado, o preço é muito fácil estar em queda devido à pressão dos frigoríficos, mas os frigoríficos, esses grandes, conseguem remanejar a sua produção para outros países, mantendo a margem de lucro. Então, a minha preocupação hoje, analisando esse cenário, ela está voltada diretamente para o pecuarista, que é o setor mais frágil, mas é quem produz a matéria-prima, em contrapartida, sofre muito com a queda do preço da arroba ao longo dos anos, Carol. Pois é, Celso, e assim, o mercado internacional mostrou bastante imprevisibilidade, Como o pecuarista aí pode se preparar para um cenário em que a dependência de exportações para a China pode se tornar um risco aí cada vez maior. Esse é um dos grandes problemas, Carol, que um país como o Brasil nunca poderia ter deixado acontecer, se tornar dependente de um único país. Quando a gente fala em 40% da produção para um único país, para um único destino, isso mostra para nós o quanto o nosso sistema de produção ele acaba sendo comprometido em todos os aspectos, direto e indireto. Porque quando a gente tem o balizador, o boi China principalmente, e esse movimento de exportação que gera essa receita, que o agro, o ano passado, teve mais de 166 bilhões de dólares em termos de exportação, isso preocupa e mexe. E como eu disse, toda a situação negativa que acontece das fronteiras para fora, ela causa um impacto direto no setor primário. Aí pode ser na agricultura ou na pecuária. Então, o pecuarista, de uma maneira geral, ele precisa analisar todo esse cenário em termos de produção do Brasil, conseguir avaliar os frigoríficos que estão próximos à sua propriedade rural, quais os mercados que eles estão atingindo, qual é a característica principal das carcaças que eles estão precisando, para que o pecuarista não venha investir demais. A gente sabe que melhoramento genético é bom, a gente tem que ter um bom manejo, a sanidade animal é importantíssima, mas o pecuarista brasileiro, investindo como ele investe, chega na hora da comercialização com os frigoríficos, que é o grande mercado que nós temos, e a valorização não acontece, sem falar em questões que acontecem dentro da sala de abate também, que são totalmente prejudiciais ao pecuarista brasileiro. Ele tem competência de produzir, mas o acúmulo de prejuízos ao longo de 2 décadas ele é grande, Carol. A gente calcula que o pecuarista brasileiro, em termos de aspectos de negociação com os frigoríficos,
ele está perdendo ao longo dos anos bilhões de reais pelos prejuízos causados em inúmeros aspectos. Mas o mercado que reflete o preço da arroba, esse é o principal. E nós precisamos estar atentos, porque o pecuarista precisa começar a olhar agora para dentro da propriedade, né? O antes e o dentro da porteira. O que de fato o mercado está querendo e como o mercado está remunerando esse pecuarista a partir desta oferta de matéria-prima. Caso contrário, investir num melhoramento genético muito grande, buscando aquela produção, aquela matéria-prima diferenciada. Se o frigorífico não reconhece e não bonifica esse pecuarista da maneira que deve bonificar, fica muito complicado e isso está comprometendo a pecuária de corte no Brasil em termos de quantidade de rebanho, né, em volume de rebanho e até mesmo na própria independência financeira do pecuarista. Nós estamos analisando ao longo, Carol, dos anos e algo mostra para nós que a pecuária independente no Brasil, a partir dos próximos 10 anos, vai sofrer muito. E por que não dizer, né, o pecuarista virá um integrado que nem o suinocultor virou ao longo dos anos. E isso é prejudicial, porque acaba deixando de vez os grandes frigoríficos no domínio da cadeia produtiva da carne bovina, Carol. E agora falando de tecnologia, rastreabilidade e exigências ambientais. O que deve se tornar obrigatório na próxima década e como que isso vai mudar a rotina do produtor? A gente já consegue pensar aí um pouco a longo prazo? Carol, tudo isso vem para aumentar o custo, né? A rastreabilidade, eu voltando nos anos, lá na época de 2000, 2005, quando nós tínhamos o mercado europeu como a grande referência da carne bovina brasileira, a Europa exigia rastreabilidade, e aí veio o Sisbov, e veio aquele monte de promessas que só aumentaram o custo do produtor, tanto é que hoje o percentual de pecuaristas cadastrados no Sisbov, ele é até irrelevante. A questão da rastreabilidade, que ela veio agora de uma maneira tão agressiva, eu vejo, né? Se nós tivermos um boi apenas, ou se tivermos 100 mil bois, a obrigatoriedade é a mesma. Mas nada garante ao pecuarista o resultado financeiro que interessa, porque vai virar uma obrigação. Quando vira obrigação, todo o rebanho bovino brasileiro vai estar rastreado. Os frigoríficos terão a matéria-prima nas condições que o mercado internacional busca, ou parte dele. E a partir daí vem a pergunta: os frigoríficos serão, sim, grandemente beneficiados com essa situação. Mas o quanto vai chegar para o pecuarista? Até agora a gente já só sabe que o custo vai aumentar para a rastreabilidade, tanto é que o governo não ofereceu nenhuma condição diferenciada para que esses animais sejam rastreados e nós possamos ter um rebanho, né, 100% auditável. Mas os frigoríficos já estão certos, eles vão ter um grande resultado a partir dessa totalidade rastreada. E quando nós vamos para essa questão, né, Carol, ligadas à parte de estrutura, a parte de campo, a parte de preservação, a pecuária de corte vai ser a mais atingida devido à sua grande extensão, né? O pecuarista, a bovinocultura de corte, ela precisa de uma grande extensão, mas o pecuarista já tem as suas APPs, já tem as partes de preservação, mas essa parte de automação via satélite, essa multa imediata mediante um fator apresentado nas condições que foram, né, relatadas é preocupante, porque não mantém uma conversa, um diálogo. Nós vamos ter tudo muito automático, né? Desde as multas até a questão da imposição, né, sobre as mudanças dentro das propriedades rurais. E isso preocupa muito, porque cada vez mais o homem do campo, seja o agricultor ou, no caso, o pecuarista, está perdendo força de argumentação. Tudo está sendo imposto a ele. Nós vamos da parte dos frigoríficos com relação aos preços e essa cultura agora nossa de preservação está correta, mas da maneira que está sendo feita não está deixando caminhos para que o pecuarista brasileiro, no caso, consiga, de alguma forma, buscar algum tipo de benefício que mantenha a sustentabilidade da sua operação no campo, Carol. Celso, e a oferta de animais, o ciclo pecuário, o custo de produção tem oscilado muito, né? O que os dados apontam hoje aí sobre o comportamento do ciclo para os próximos anos? Será que nós vamos enfrentar aí um período de maior pressão ou de mais oportunidades para o criador? Carol, eu tenho ligação direta com pecuaristas em vários estados do Brasil. O que nós estamos vendo diretamente, e isso faz parte de uma das nossas defesas, é que a questão do custo operacional total hoje, ele não consegue fazer com que esse preço pago na arroba do boi seja no mínimo ou alcance no mínimo o ponto de equilíbrio. O pecuarista vem tendo margens negativas diretas com esses preços que estão sendo oferecidos,
mediante esse custo operacional total. A gente pode falar do custo da matéria-prima, o boi em si, mas a propriedade rural, ela oferece todo um custo operacional que está embutido no preço dessa roupa. E hoje, nem o preço acima de R$ 330 ele consegue fazer com que esse ponto de equilíbrio seja atingido. E isso está fazendo com que essas margens negativas façam com que o pecuarista, em vários estados do Brasil, já comece a repensar. Nós temos no Mato Grosso a diminuição do rebanho bovino, né? De uma maneira até bem importante em termos de volume. E a reavaliação da propriedade rural em termos de pecuária e agricultura, ela já vem acontecendo há muito tempo. Muitos pecuaristas já mudaram a sua forma de ver a sua atividade dentro da propriedade rural, deixando a bovinicultura, às vezes, até como uma atividade secundária e partindo para a agricultura em alguns estados do Brasil. Então, essa falta de poder que o pecuarista tem, e os custos operacionais totais altos, e esse preço que os frigoríficos determinam da arroba, vem fazendo com que o acúmulo de margens negativas aconteçam, Carol. E essa situação é preocupante, porque nós temos um país, né, com um grande rebanho bovino comercial, e nós precisamos diversificar, acabar com esse domínio dos grandes players, ampliar os horizontes para os demais frigoríficos, para que nós tenhamos mais concorrência, tendo em vista que o mercado internacional é amplo e absorve toda a nossa produção. E eu acho que, né, um mercado livre e justo hoje para frigoríficos e para pecuaristas seria o ponto principal das reuniões de tenhamos um futuro satisfatório, não só para os frigoríficos, mas também para os pecuaristas brasileiros, Carol. É isso, Celso. Acho que falamos um pouquinho aqui sobre tudo. Obrigada pela participação e pelas informações, viu? Eu que agradeço, Carol. Estamos à disposição e até semana que vem. Até semana que vem.